Oi, gente, Samuel Straioto e eu, Rubens Salomão, chegamos para mais uma edição do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás, gravado aqui no estúdio da Sagres, em Aparecida de Goiânia. Fala, Samuel, tudo bem? Tudo bem, Rubens. Chegou o mês. Chegou. Mas a gente não está falando aqui da temporada do Araguaia. A gente está falando que chegou o período eleitoral. Chegou o mês e vai começar tudo outra vez, propaganda... histórica, né? Tá na história da memória do goiano, do goianiense. Faz parte da nossa história. É isso, e chegou o mês, mas chegou o mês de agosto, segunda quinzena, né? Tá para começar, e dia 16 de agosto é quando começam, de fato, as eleições, né? As campanhas eleitorais. Sola de sapato na rua. Com ações na rua, enfim. A gente vai falar sobre esse processo eleitoral nessa edição do podcast, né? O Pode Falar, que é o primeiro podcast de política de Goiás. E nesta edição, então, as alianças partidárias e os perfis dos candidatos a prefeito e vice, além da definição dos prefeitáveis em Goiânia e Aparecida de Goiânia, depois das convenções partidárias, são os temas desta edição do Pode Falar. Pois é, Samuel, e o sistema Sagres aqui de comunicação, né, vai tratar das eleições. A gente tem já a definição junto às assessorias de todos os candidatos e candidatas em Goiânia e Aparecida, as agendas para a cobertura aqui das eleições 2024. Além das sabatinas, né, as entrevistas com todos os prefeitáveis das duas maiores cidades do estado, a gente também vai ter a produção de programas especiais sobre o processo eleitoral deste ano, aqui mesmo no Pode Falar, primeiro podcast de política de Goiás. Nós vamos analisar os planos de governo com base em 7 temas definidos, claro, né, inspirados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS da Agenda 2030 da ONU. Esses temas são os seguintes: educação, planejamento urbano, gestão ambiental, mobilidade e infraestrutura, desenvolvimento sustentável, saúde e desigualdade. Samuel. Olha só, Rubens, mas a cobertura aqui do Sistema Sagres busca também ampliar o debate para o cenário dos municípios brasileiros. Além do contexto aqui na região metropolitana, Goiânia, Aparecida, nós também temos aí outros aspectos a ser analisados. Para isso, os 7 temas que foram preparados para discussão com base nos ODS da ONU, esses 7 temas são editorias da página especial do Sagres Online, sobre as eleições. A gente, inclusive, deixa o convite para você acessar o Sagres Online, a parte das eleições, já com informações de temas que a gente foi discutindo aqui ao longo do ano com você. Os temas também são a pauta de 7 novas edições do podcast do PODES, o podcast da Sagres, sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que integram a chamada Agenda 2030 da ONU. Depois, então, Rubens, desse convite para que todos possam acompanhar a nossa cobertura aqui das eleições, vamos saber quem são os caçadores de voto, começando por Aparecida de Goiânia? Bora lá, Samuel. A gente, para quem nos acompanha em vídeo, né, acompanha também aí as imagens aí, só para ter uma noção da figura, né, de quem são. A gente começa pelo candidato do MDB, candidato em Aparecida da base do governador Ronaldo Caiado, o Leandro Vilela. Empresário, produtor rural, né, foi deputado federal por 3 mandatos e vereador em Jataí. Começou a carreira política como vereador lá em Jataí em 1997, continuou vereador até 2002, quando foi eleito deputado federal por o primeiro mandato. E aí, por último, ele foi diretor de operações do Detran Goiás no governo de Ronaldo Caiado em março de 2023 e ficou no cargo até junho desse ano, quando teve de sair para disputar a eleição em Aparecida. Então, base governista, a gente está apresentando aqui em ordem alfabética, Leandro Vilela, começando a Aparecida por Leandro Vilela, Samuel. Os partidos nessa coligação, o MDB, União Brasil, Podemos, o Solidariedade, o PSD, o PP e o PMB. Lembrando que o vice do Leandro Vilela é o ex-deputado federal João Campos. Temos também a candidatura definida do professor Alcides. Esse dos 3, né, são 3 nomes em Aparecida, foi o que primeiro se lançou, né?
A gente vai falar sobre isso mais à frente aqui no cenário, mas o professor Alcides é deputado federal, está no seu segundo mandato. Ele iniciou a carreira política lá na década de 70, né, como vereador em Aparecida de Goiânia, de 77 até 1982, e caminha agora para a terceira candidatura a prefeito, depois das derrotas em 1996 e também em 2016. Foram duas eleições em que o professor Alcides tentou a prefeitura de Aparecida. E os partidos da coligação é o PL, o Mobiliza, o Avante, o Agir, o PRD, o PDT, o Novo, o Republicanos, o Democracia Cristã, o PRTB, o PSDB e o Cidadania. O vice é o Max Menezes, que é filho de um ex-prefeito de Aparecida, que é o Ademir Menezes. O Max Menezes também é político, já foi deputado, secretário, entre outras funções políticas. E aí, para a gente finalizar essa lista de três candidatos, tem o William Panda, vereador em Aparecida de Goiânia, está no seu segundo mandato na Câmara, né, municipal, e é interessante porque nessas três candidaturas a gente tem uma unidade aí, né, pelo menos uma unidade considerável em torno de Leandro Vilela, com partidos ligados a Ronaldo Caiado, ao governador Ronaldo Caiado. A direita, né, tem também a sua união de partidos ali em torno do professor Alcides, e o William Panda conseguiu unir a esquerda, né? Tem 6 partidos na aliança, além do PSB, também tem as federações com o PT, Federação da Rede, enfim. O William Panda, ele tem um histórico aí de trabalho no movimento sindical, lá em Aparecida, é comerciante, e foi secretário municipal de habitação em 2020 na gestão do Gustavo Mendanha. Interessante que a gente já entrando aqui para o cenário, né, Samuel, em Aparecida de Goiânia, os 3, né, candidatos, as 3 candidaturas, elas acabam tendo pés semelhantes, né, históricos semelhantes aí. O William Panda foi secretário do Gustavo Mendanha, o Leandro Vilela é o candidato apoiado pelo Mendanha, enfim, né, usa esse legado do ex-prefeito Maguito Vilela, que é tio dele na campanha. Mas o professor Alcides, como você citou também o Max Menezes, né, esse grupo do professor Alcides, do Max Menezes, de outras lideranças que sempre fizeram oposição a Maguito, na gestão de Gustavo Mendanha estavam na base, né? Praticamente não havia oposição a Gustavo Mendanha. Então as 3 candidaturas têm alguma origem nessa gestão recente aí do Gustavo Mendanha, que deu continuidade à gestão do Maguito Vilela. Mas aí agora a diferença dessa eleição em Aparecida é que não há o fenômeno da continuidade. Maguito não está mais aqui e Gustavo Mendanha não pode ser candidato novamente, já que foi reeleito na última eleição. Então, naturalmente, há uma sucessão. E nessa sucessão, Rubens, quando a gente fala em novos nomes, aparece a possibilidade de um grupo político continuar no poder ou de outros ascenderem ao poder. E é isso que vem acontecendo. Uma eleição com o mesmo número de candidatos, na última, em Aparecida de Goiânia, mas um cenário um pouco distinto, em que nesta eleição a gente percebe que há candidatos com um grau de competitividade maior em relação àquela última eleição, em que havia uma candidata apoiada pelo governo do estado, mas com pouca representatividade, que foi a Márcia Caldas, um candidato da esquerda, também de um grupo de esquerda, e o ex-prefeito Gustavo Mendanha, que foi uma eleição quase plebiscito em Aparecida. No final das contas, a Márcia Caldas teve os votos anulados, né? Ela teve um problema no registro de candidatura e isso fez com que o Gustavo Mendanha chegasse a 99% dos votos, basicamente. Acho que um ponto importante para a gente considerar aqui, Samuel, em Aparecida primeiro, né, a divisão da base do governo, né? A base do governo ela tem 2 nomes, é Leandro Vilela e também professor Alcides. O professor Alcides é um deputado federal, aliado de Ronaldo Caiado, mas nessa eleição ele faz oposição ao grupo do Gustavo Mendanha, ao grupo do Daniel Vilela e também de Ronaldo Caiado. O Leandro Vilela, né, ele vem em substituição ao prefeito Vilmar Mariano. Vilmar, lá no prazo de filiações, ele tinha que decidir para onde ele iria, né, estava no MDB, e aí ele teve a oferta do Podemos para ser candidato sem nenhuma restrição, para ele garantir a candidatura pelo Podemos, oferta do deputado federal Glaustin da Focus, mas aí ele preferiu fechar um acordo com a base, um acordo meio informal, mas ele foi definido, né, na palavra ali, com a base do governo, para ele se filiar à União Brasil e tentar viabilizar a sua candidatura até o momento das convenções, né, que a gente acabou de terminar. E aí deu final de junho, mais ou menos, a base do governo, Gustavo Mendanha, o próprio governador Ronaldo Caiado comunicaram ao Vilmar Mariano que ele não seria o candidato da base.
e aí ele ficou bastante insatisfeito, está insatisfeito até hoje, né? Guardou uma mágoa disso e foi apoiar o professor Alcides. Então acho que são elementos relevantes aí nesse cenário de Aparecida de Goiânia, a divergência, né? A disputa pela máquina municipal, né, do prefeito Vilmar Mariano, muitos secretários apoiam Leandro Vilela e uma parte da máquina está apoiando o professor Alcides. E o William Panda tenta ser uma alternativa com o apoio do presidente Lula, quer trazer essa memória dos investimentos que o governo federal fez durante a gestão de Marquito Vilela. Acho que dá para a gente arredondar assim, né, esse cenário de Aparecida, Samuel. O cenário de Aparecida em que deve ter em algum momento alguma similaridade ou uma atuação conjunta de candidaturas aqui na capital também. Mas para isso, vamos entender, Rubens, quem são os nomes aqui na cidade de Goiânia, quem são os candidatos aqui na capital? Bora lá, vamos começar aqui também por ordem alfabética, então, agora com a lista aí de candidatos e candidata em Goiânia, na capital de Goiás, começando aí pela deputada federal Adriana Corsi, ela que conta, né, com o apoio aí do presidente Lula. Ela já foi candidata 2 vezes, foi deputada estadual, hoje é deputada federal e teve o apoio, né, do presidente Lula para essa pré-candidatura, mas foi candidata também em 2016 e em 2020. Acabou tendo 2 derrotas. Em 2016 ela teve ainda menos votação, principalmente por conta daquele legado negativo, né, do desgaste da gestão do ex-prefeito Paulo Garcia, do PT à época. Então a memória do PT na administração naquele momento, 16, e até em 2020 não era muito boa para o eleitor goianiense. A Adriana Corsi também com o desgaste nacional do processo de impeachment da ex-presidente Dilma. Exatamente. Então, começando aí por Adriana Corsi, Samuel. E, além da Adriana Corsi, ela que tem como vice o professor Jerônimo, que é do PSB, numa aliança, outros candidatos, aí já no espectro oposto, é o Fred Rodrigues, que é do PL, e tem o empresário Leonardo Rizzo, do Partido Novo, como o seu vice. Então, o Fred Rodrigues, ele vem aí de uma atuação recente na política, chegou a ser eleito na eleição passada, mas por problemas com a justiça eleitoral, acabou perdendo o mandato de deputado, Rubens. Foi deputado estadual com uma atuação bastante proeminente, eu diria, né? Muito destacada na defesa aí das ideias da extrema-direita, né? Ele usava bastante a tribuna, digamos que utilizou o mandato para tentar estruturar esses novos projetos. Internamente no PL, a avaliação é de que o Fred é um nome importante para deputado federal em 2026 e que a candidatura agora ela faz muito sentido, né? Inclusive a gente viu aí a imagem do Fred Rodrigues com Gustavo Gaia, né, deputado federal, teve 200 mil votos em 2022, né, tem um capital político relevante, Gustavo Gaia, e aí o projeto tem uma dobradinha, né, dos dois lá em 2026, daí o Gustavo Gaia agora abrir mão da candidatura a prefeito, colocar o Fred aí na cara do gol, digamos assim, não para vitória necessariamente, mas para uma disputa, para essa vitrine que é uma eleição majoritária, né, na capital. Se tornar mais conhecido do eleitor. Isso. E aí o Gustavo Gaia quer ser candidato ao Senado e o Fred Rodrigues tende a ser candidato a deputado federal em 2026. Claro, não dá para saber o que vai acontecer agora em 2026, né? Não dá para saber o que vai acontecer em 24, né? Mas o plano basicamente é esse, utilização dessa campanha para ganhar mais visibilidade. Daqui a pouco a gente analisa mais detalhes também da direita, um aspecto interessante que gostaria de destacar daqui a pouco, mas outros candidatos do PSDB, o Matheus Ribeiro, jornalista, o vice dele também no PSDB, uma chapa pura, né, da Federação PSDB Cidadania, Bartira Macedo. Temos imagens aí do Matheus Ribeiro, né, do candidato do PSDB, tem uma carreira que foi bastante destacada, né? Ele se aproveita dessa imagem conhecida e ele principalmente teve uma atuação interessante nas redes sociais. Matheus Ribeiro, né, o candidato do PSDB, ele tem bastante seguidores nas redes sociais, ele buscou uma candidatura a deputado federal em 2022, ficou um tanto quanto distante da eleição, né, até da suplência, mas ele tem essa potencialidade, digamos, né, e ele usa muito isso no discurso de campanha, de ser mais novo, de ter um discurso mais renovado, né, de tentar realmente apresentar uma perspectiva de mudança, né, e aí não só mudança em relação à gestão da cidade, mas em relação aos candidatos, né, a essa lista de candidatos que a gente tem,
Basicamente, todos eles são mais conhecidos, né? O Fred Rodrigues talvez se equipare um pouquinho mais ao Matheus nesse sentido, mas a intenção é essa. Apesar dele estar no PSDB, que tem um histórico, né? Tem o apoio... Marconi Perillo, ex-governador. Exatamente. Aí, nesse caso, não é exatamente uma novidade, né? E aí, inclusive, os candidatos, em debates já realizados, já, inclusive, questionaram, né? Matheus Ribeiro a respeito desse padrinho político. O discurso de novidade tendo o apoio de Marconi Perillo, que ganhou 5 eleições, né? O grupo de Marconi ganhou 5 eleições ao governo do Estado. Rubens, também há o professor Pantaleão, já disputou, é outro candidato. Nós temos imagens aí do professor Pantaleão em outros processos eleitorais. O Partido Unidade Popular, a vice dele é a Luciana Amorim, Partido Unidade Popular que tenta, aí, nesse espectro da esquerda, se apresentar para esse processo eleitoral. Além do professor Pantaleão, destaque também para outro nome, o do atual prefeito, do Rogério Cruz, prefeito que é do Partido Solidariedade. Daqui a pouquinho, então, a gente coloca também aqui as imagens do prefeito. Ele vai se apresentar para esse processo eleitoral. A gente falou aqui em outras edições do Pode Falar a respeito do prefeito Rogério Cruz, que tem aí o Partido Solidariedade, o PDT, o Mobiliza, o PRTB e o Democracia Cristã. O vice é o Darô Fernandes, que é do Partido Mobiliza. O prefeito tem apresentado dificuldades, a gente falou isso, Rubens, em outros momentos, aqui mesmo não Pode Falar, mas chegou no período eleitoral com a sua candidatura. A gente tem imagens aí do prefeito, né? Só para contextualizar, ele teve dificuldades até para ser candidato, né? A pré-candidatura dele foi bastante turbulenta, com a perda do partido. Ele estava afiliado ao Republicanos há muito tempo, foi vereador por 2 mandatos em Goiânia pelo Republicanos, é pastor da Igreja Universal, que tem uma ascendência sobre o partido, né? E o partido deixou o prefeito na mão, né? O Republicanos disse lá no período de filiações que não apoiaria o prefeito na sua candidatura à reeleição. E aí ele teve que buscar outro caminho, se filiou à Solidariedade, e aí teve a garantia no Solidariedade que seria candidato, conseguiu confirmar a sua candidatura apesar desses problemas, mas tem muita rejeição, né? Pesquisa Serpes do Jornal Popular já mostrou uma aprovação de só 16% da gestão dele, uma intenção de voto baixa de 7%. Então ele tem muitos desafios para se colocar nessa busca pela reeleição, o prefeito Rogério Cruz. Além do prefeito Rogério Cruz, outro nome conhecido aí da política goiana, já foi deputado e agora se apresenta nesse processo eleitoral com as bênçãos do governador Ronaldo Caiado, o empresário, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, Sandro Mabel. Sandro Mabel, ele é do Partido União Brasil, ao lado dele o MDB, o Agir, o Avante, o PRD, o Podemos e o Republicanos. A vice é uma policial militar, a tenente-coronel Cláudia da Silva Lira, que é do Partido Avante, então já um nome conhecido da política. O Mabel, inclusive, já foi candidato a prefeito da capital, falamos isso em outros momentos também, Rubens. Foi candidato em 1992, né? E eu já vou seguir aqui também para a apresentação do último candidato na lista aqui por ordem alfabética, que é o também empresário, né? E até para fazer já uma correlação aqui com o Mabel, não tem como, né? A pré-campanha desses 2 nomes, ela esteve interconectada, né? De Sandro Mabel com o senador Vanderlan Cardoso, que também é candidato, e também pela 3ª vez a delegada Adriana Corse, né, deputada federal, está disputando pela 3ª vez consecutiva. O Vanderlan também disputou 16, 20 e agora em 2024 é candidato de novo, o senador Vanderlan Cardoso, que tem aí apoio do PP. O Partido Progressistas, ele está no meio de uma polêmica, mas a princípio, né, a ata da direção municipal do partido, ali, né? A ata da convenção da direção municipal aponta para esse apoio ao Vanderlan Cardoso, mas tem um racha, a gente fala sobre isso já, mas ainda nessa apresentação, o senador Vanderlan Cardoso disputou em 2016 com o apoio do governo, né, do então governador Marconi Perillo, e perdeu para Iris Rezende. Depois, mas sempre num cenário de recuperação, né? Ele conseguiu uma recuperação no segundo turno, se aproximou de Iris mais do que as pesquisas mostravam, ele conseguiu ter uma ampliação da votação, né? Principalmente em regiões como na região leste, região central da cidade, e até
uma diferença menor em relação a Íris nos principais redutos iristas, né? Região norte, noroeste, enfim. Em 2020 é semelhante, né? Em 2020, Maguito Vilela estava na UTI, já tratando, né, contra as consequências da Covid-19, acabou falecendo no início de 2021, mas o Vanderlan, no final da eleição, ali no finalzinho do segundo turno, coisa de quinta, sexta-feira, né, para o fim de semana da eleição, da votação no domingo, os eleitores, uma boa parte dos eleitores em Goiânia começaram a entender que talvez Vanderlan seria uma opção mais interessante do que Maguito, que estava internado, né? Então a perspectiva do próprio Maguito administrar efetivamente a cidade, ela começou a ficar cada vez menor, não necessariamente porque tinha-se já uma expectativa, claro, dele falecer, mas porque ele estava na UTI, provavelmente se ele se recuperasse, a condição não seria muito favorável para que ele de fato administrasse. Então acho que o eleitor começou a pensar sobre isso, apesar do Vanderlan ter apresentado essa questão na campanha de uma forma muito atabalhoada. Mas para você arrematar, Rubens... Mas o que eu queria resumir aqui dessa pré-campanha para chegar na campanha é a semelhança de perfis, né? De Mabel e de Vanderlan, eles disputam um eleitorado e até uma base política semelhante, e já há entendimentos aí, tanto nas duas equipes, né, de que eles estão disputando para ver quem vai chegar ao segundo turno contra a Adriana Costa, porque a Adriana é a única de esquerda, é a única que fala do apoio do presidente Lula. Então, é claro, há um antipetismo em Goiânia. Mas quem pensa, né, favoravelmente ao PT e ao presidente Lula, vota em Adriana, enquanto que Vanderlan, Mabel, Matheus Ribeiro, o próprio Fred Rodrigues, enfim, esses candidatos acabam dividindo uma base semelhante. Mas eu ia dizer para você arrematar a respeito do Partido Progressista, que toda eleição o PP está envolvido numa polêmica, nessa eleição não foi diferente. Aí você explicava para a nossa audiência aqui a respeito do diretório municipal, do presidente Paulo Dyer, uma discordância, uma diferença em relação ao que a executiva estadual do presidente Alexandre Baldi ele apresentou, né, juntamente com seus aliados, em relação à posição municipal. O Baldi já estava articulando uma saída da base do prefeito Rogério Cruz há algum tempo, né, já desde o finalzinho do prazo de filiações. Apesar de manter a irmã dele, não é? Isso, a Milene Baldi. Na Secretaria de Educação. Mas, assim, esse caminho para o apoio a Mabel já estava sendo trilhado pelo Baldi, pelo Joel Santana Braga, pelo deputado federal Adriano Avelar, né, Adriano do Baldi, enfim, isso estava acontecendo. E aí chegou, no final, ele conta isso, inclusive, né, o Baldi falando pela primeira vez sobre isso, ele falou numa entrevista ao Jornal Popular, ele diz que foi ele, o Adriano do Baldi e o Joel, o irmão dele, foram para convenções do interior. E aí a convenção aqui em Goiânia ficou por conta só do Paulo Dyer, que tinha sido colocado na direção municipal pelo deputado federal Adriano Baldi. E aí o Paulo Dyer fez um acordo que beneficiaria a ele próprio, né? Ele queria ter mais visibilidade, ele queria ter esse cargo de vice e fez o acordo com o Vanderlan Cardoso para que ele seja o vice. Deixou isso na ata do partido da convenção e aí o imbróglio já está formado, né? Não tem uma conclusão ainda, o PP vive essa divisão. Se a parte ligada ao presidente estadual Alexandre Baldi vencer na justiça eleitoral, o PP apoia Sandro Mabel. Se o Paulo Dyer vencer, aí o PP é vice e é o único partido de uma aliança do PSD do Vanderlan Cardoso. Se não for com o PP, aí o PSD tem que fazer chapa pura, vai lançar um projeto solo na Prefeitura de Goiânia, isso aí a conferir. Mas acho que o cenário é esse. Aí o impacto, qual o impacto disso? No tempo de propaganda eleitoral, né, de rádio, televisão, isso aí tem um peso muito significativo no cálculo. Afinal, o Partido Progressista é um partido relevante, né, em termos de tempo, de espaço, mas enfim. Para a gente finalizar a nossa edição de hoje aqui, uma edição em que a gente está apresentando a você o cenário, a gente pode aqui também destacar alguns aspectos interessantes. Na comparação com a eleição de 2020, é a metade de candidaturas. Menos da metade. Porque em 2020 foram 15 ou 16? 15. E aí agora são 7 candidaturas que nós temos nesse momento. E um cenário também que é muito diferente. A gente não tem a presença de lideranças como Iris Rezende e Maguito Vilela. Nós temos esses nomes que já participaram de outras eleições, mas que agora resta saber. Eles, nas intenções de voto, já estão no teto ou têm ainda espaço para crescer? E os demais candidatos, como vão se comportar? Vão ter crescimento ou não? A campanha de rua
começa agora dia 16, os partidos já traçando aí as estratégias com as coligações, mas uma campanha curta em que uma série de ações precisará ser desenvolvida, certamente. E aí, só para finalizar, Samuel, eu acho que uma pergunta bastante importante para a gente que pensa aqui em educação política, né? Na forma como a sociedade se relaciona com as eleições, além, claro, do que a gente já tratou ao longo de todas essas edições desde o final do ano passado, sobre políticas públicas, do que a prefeitura de fato pode e tem de fazer, né, para resolver problemas do cidadão, mas eu acho que agora na análise eleitoral, né, no sentido da ciência política, a gente vai buscar convidados aqui para responder essa pergunta, como é que o eleitor nas cidades se relaciona com as eleições? Né? Ele acompanha programa no rádio, na TV, ele acompanha pelas redes sociais, ele quer ver o candidato chegar na rua presencialmente, né? Eu acho que essa é uma pergunta interessante em 2024, né? Depois de uma digitalização das eleições nesse século e a gente ter passado por uma pandemia, né? Aquela eleição de 2020 acho que foi emblemática, então acho que essa é uma pergunta importante e a gente vai estar aqui para procurar e apresentar as respostas para ela. Eu acrescentaria apenas um elemento, ou ficará alheio ao processo e ir para as urnas apenas por obrigação. Pode ser. É uma outra questão também que a gente vai analisar. Rubens, eu queria deixar um último convite para quem nos acompanha. A partir da próxima edição, nós passamos aqui a analisar os planos de governo dos candidatos de Aparecida e de Goiânia, de acordo com as nossas editorias macro que vamos desenvolver ao longo aqui desse processo eleitoral. Fica o convite para quem nos acompanha também a entender com profundidade o que cada candidato está dizendo ou deixando de dizer. Sem dúvida. E apresentando aí nos planos de governo. Samuel Straiotto, então, até semana que vem. Até semana que vem. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui nesta edição do Pode Falar, primeiro podcast de política de Goiás. Semanalmente nós estamos aqui. Você segue aí o Pode Falar no seu tocador de podcast preferido, recebe uma notificação nova toda semana e nos acompanha também em vídeo na TV Sagres, canal 26.1 na região metropolitana de Goiânia e no nosso canal no YouTube, sempre às sextas-feiras, às 8 da noite. Um grande abraço a você que nos acompanhou até aqui e até semana que vem.